Torcedor, seleção brasileira, estamos aqui para mais um comentário referente à nossa seleção brasileira, no nosso canal, e vamos falar sobre a convocação da seleção brasileira. Surpresas, não surpresas e algumas surpresas, né? Eu posso dizer para vocês que alguns nomes foram surpresos, tanto de serem chamados por novidade e outros que não deveriam estar lá, na minha opinião, tá, gente? Porque todo brasileiro de médico e louco, todo mundo tem um pouco, também de técnico, todo mundo tem um pouco. Né? Não que eu não seja qualificado, mas existe vamos dizer assim, a interpretação do qualificado e existe a interpretação do torcedor. Eu estou juntando as duas aqui, tá bom? Em primeiro lugar, eu não tenho falado, eu já postei vídeos antigos falando de técnico, isso e aquilo. Eu não gosto da ideia de técnico estrangeiro, não gosto. Hoje, o futebol, ele vive de querer título. Claro que queremos título, mas não tem mais identidade. Se vende a alma ao diabo para poder ter o título. E você, quando bota um treinador estrangeiro no seu país, ou seja, para gerar o seu país, você fala de clube. Você muda a identidade daquele país. Excelente técnico, talvez um dos melhores do mundo. Aí não é brasileiro, gente. Talvez traga a Copa. Eu não acredito não, mas vou dizer o porquê. Talvez traga a Copa. E aí? Quem é campeão? Quem é você? Eu sou o campeão. Sou brasileiro? Não. Por que eu não sou brasileiro? Porque a minha identidade é tripla, é quádrupla. Claro que nós temos técnico bom no Brasil. Ah, mas botar alguns lá, isso e aquilo, mas na pressão, tá sempre na pressão, sempre na exigência de botar jogador, tirar jogador, não dá tempo de trabalho, ficar assistindo jogo e vídeo por aí, isso não é trabalhar, gente. Não é trabalhar. Não é trabalhar. E é o que acontece hoje no futebol brasileiro, em termos de seleção. O clube não é muito diferente, não, mas que vamos falar de seleção. Veio um estrangeiro. Ah, mas o Tite ficou duas Copas, não foi campeão, não sei o quê, mas outros também passaram lá e não foram campeões. Se não me engano, nós estamos 20 e poucos anos, sem ser, vamos completar 24, eu acho. Então, é, eu não gosto dessa ideia. Mas a ideia da taça. Você tem que ser campeão. Não interessa se eu botar com a camisa da Itália, Portugal, Alemanha por baixo. Mas tem que ser campeão. E quando a gente vê a convocação, um ano de trabalho, eu acho que já tem, e não vem jogando grandes coisas. Melhorou um pouco, a seleção melhorou. Teve algumas vergonhas, outras não. Né? Que uma derrota para o Japão foi vergonhosa. Ah, mas estava começando, mas está sempre começando a seleção porque ninguém consegue treinar. É, quando veio a convocação, eu, o que eu senti foi que o técnico buscou, né, Ancelotti, né, buscou o que ele via na Europa, pouco o que ele viu aqui no Brasil. Pouco. E é a seleção dele, tem que se respeitar. Que ele foi contratado para fazer o que ele acha, que não é o que eu acho, nem o que você acha. E ele convocou. Então, por exemplo, vamos lá, goleiros. Ele chamou o Watson, o Ederson e o Bento. Né? Me desculpe, o Bento não, e o. Ah, do Grêmio lá. Né? Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Deixa eu ver se eu tenho aqui, para eu poder.
para me poder falar o nome certinho, porque às vezes me foge da cabeça o nome dos. Né? Vamos lá, goleiros. O Everton me fugiu. Então ele foi o Adson, o outro Bento ficou fora. O Alisson, o Ederson e o Everton do Grêmio. Não que o Everton não mereça. Pô, mas o cara treina um ano vários goleiros, aí vai me chamar aquele que nem passou direito por lá. Inclusive foi dispensado pelo Palmeiras e o Grêmio não anda muito bem das pernas. O Adson anda bichado, anda se machucando. O Ederson também. Será que ele chamou por isso? É, claro que a gente não tem que chamar o goleiro por causa só que pega pênalti, no Corinthians pega pênalti, porque aí não tem pênalti nenhum, e quando precisa dele no gol, ele levou 2 gols do Botafogo aí, bizonhos, né? Foi culpar o gramado sintético, mas não, foi bizonho mesmo, acho que pesou na convocação dele, mas era o que está sendo chamado. E tem outros goleiros melhores aí. Não ficar citando nome, que não interessa, está feito. Mas eu achei surpresa, muito surpresa. Zagueiro, os defensores, né? Alexandre do Flamengo, não chamaria, mas também não tem coisa melhor. Porcaria, porcaria, mas ele também. Vive no banco, jogou no banco, vai ser colocado. Brenner, razoável. Danilo do Flamengo, a mesma coisa. Vive no banco, vive. É, joga, não joga, igual o Alexandre, é tudo farinha do mesmo saco. Douglas Santos, Zenit, né? Até há pouco tempo, o futebol russo não podia ser visto, não podia jogar por causa da FIFA, não sei o que, chama o jogador de lá um campeonato que era fraquíssimo anteriormente, agora é forte para chamar jogador para a seleção. Gabriel Magalhães, razoável, libanês, Ibanez, né, que é o Al Ali, também uma surpresa, por causa do tipo de futebol que se pratica lá. O Léo Pereira do Flamengo, também é uma forçação de barra sempre para ter jogador de mais do Flamengo lá na seleção, que eu acho que ele é um jogador razoável e somente isso. Um, um golzinho ali, faz isso aqui, mas falha. A desculpa dele é que o último jogo ele. O último jogo ele teve um monte de erro na seleção. Aí deixa lá. Marquinhos, claro, ativo. E o Wesley, que merecedor, que saiu do Flamengo, assim, com dúvidas, né? De muita gente, muito torcedor, foi lá para Roma, conquistou seu espaço, joga na esquerda, e joga na direita. Excelente jogador, promissor. Meio-campista. Bruno Guimarães está sempre sendo chamado. Casemiro, eu acho que tem vaga garantida nesse universo de jogador. E Danilo vem se destacando aí no Botafogo de altos e baixos, mas não sei se eu chamaria, não. Eu sou botafoguense, mas não sei não. Ele tem feito os últimos jogos muito morno e vai crescer no segundo tempo. Claro que no meio de um monte de gente que está perdida, né? A pessoa se destaca, fez alguns gols, mas valeu pelo jogo que ele fez na seleção, teve carisma, então foi chamado por isso. Mas também não tem grandes coisas melhor do que ele. Dizem que ele é o melhor hoje jogador brasileiro jogando aqui no Brasil, sei. Mas correu atrás. A trancos e barrancos, ao nivelamento, e ele foi escolhido. O Fabinho, não falo, não, futebol ala, vai mais pelo nome, né? Fabinho. E o Lucas Paquetá, que, pelo amor de Deus, eu não sei o que foi vírus nesse cara jogando. Já foi na Copa do Fernando, já teve problema lá de fora, não jogava nada, teve vidro escândalo. Na seleção não é promissor, não vejo promissor na seleção, só que está no Flamengo. Não, não consigo entender esse cara lá. Não consigo. Mas
Como eu falei, a seleção, cara, não é a minha. Isso é minha, não passava nem perto. Vejo futebol dele para isso. Mas criou nome, criou pressão, igual a torcida aí pressionando, então, daí da imprensa também. Ele ganhou o vaga. Os atacantes. Aí começa. O Hendrick, excelente. Não só está jogando, como tem personalidade. Gabriel Martinelli, razoável para bom, anda jogando, está sempre sendo testado. Igor Thiago, novidade. Vamos ver. Vamos ver. É aposta. Luiz Henrique, acho que merece, porque tem carisma, tem personalidade, apesar de jogar no futebol russo, entrou na seleção, mudou o jogo várias vezes. É esse tipo de jogador que a gente tem que visualizar, não pelo nome, não pelo só pelo campeonato, mas sim o que ele faz, o que ele produz na seleção. Né? Matheus Cunha, é, já razoável por bom também, tudo bem. É do Manchester, né? Do Manchester, tem que chamar. O Neymar, que eu vou comentar daqui a pouco. O Rafinha, que no Barcelona é um monstro, mas na seleção deixa muito a desejar. Assim como o Vinícius Júnior, né? Poderia ser o protagonista, não é? Ele não joga 30% do que ele joga aí no Real Madrid. E o Ryan, que foi uma novidade, mas aclamado por muita gente. O garoto é bom, passou um período aí no Vasco, jogou muito bem, foi lá para fora, continua jogando bem, e mostra a mesma personalidade do Hendrick. Então, é essa visão que tem que ter. Neymar. Vamos lá. Gente, Neymar. Que vamos falar do Neymar. O Brasil não tem mais craque. O Brasil não tem mais ídolo. Não tem mais protagonista que os restantes aí não são desse quilate. O Neymar talvez seja o último dos moicanos. Não sabemos daqui para frente quem pode aparecer. Ele ainda joga, mano. Você está falando aí do Santos, isso, aquilo. Gente, é o Neymar no Santos. É um time do Santos. Bota ele num time jogando bola mesmo. Não sei se ele é do Flamengo, ele é do Palmeiras. Ah, estaria lá em cima. Mas o Santos deixou um pouco a desejar no seu elenco e ele é, faz até demais. Fisicamente ele melhorou muito. Claro que ele não pode ser titular, porque ele não tem mais pique, saúde para poder enfrentar uma Copa do Mundo. O pessoal está comendo a carne do outro. Mas é um cara que tem nome, tem carisma, pode entrar e mudar o jogo. A garotada pode tremer. No início, não, no início, começando, ele leva logo uma pancada, sai do jogo, não joga mais a Copa. Mas ele entrando ali nos 20 minutos do segundo tempo, para mudar o jogo, ah, tinha que estar lá. É o Neymar, como é o Messi, o Cristiano Ronaldo, que vai entrar. É só o treino da base. É o último nome de peso do Brasil. E nem que não entre. O Ancelotti falou certo. Eu não posso botar o time na final ser campeão porque eu não sou mago. Ele também não é mago para botar o Neymar e o Neymar fazer o que não fez em outras Copas. Mas ele sabe que o Neymar pode decidir. Só ele se aquecer, o outro treino. Não treme com outros. Nós trememos com outros lá. Os outros. Então, essa foi a maior função do Neymar ali. É o cara que vai dar essa injeção. Da seleção. Todos que estão ali, até os novos, são experientes. Estão na seleção. Mas ele tem o carisma do craque, peso do craque das costas. Isso vai fazer a diferença. Não acho o Brasil o candidato número um, dois, três, quatro para
ser campeão, mas futebol não tem razão. Então ele pode muito bem chegar lá, você ganhar todo mundo de 1-0, empatar, chegar, ganhar um pênalti, você campeão. A Argentina levou um chocolate lá no início, levou, perdeu a primeira partida da Copa anterior e chegou à final e foi campeão muito bem jogado. Então, isso pode acontecer com o Brasil. Mas, gente, é o Brasil europeu jogando, de forma europeia. Não é o Brasil brasileiro. E o Mulato não. E talvez essa pitadinha esteja no Neymar e no Vinícius. Essa pitadinha de Brasil esteja ali. Não vejo o Danilo ser assim, não vejo o Paquetá ser assim, nem os volantes, não vejo. Nem os laterais. Mas o Neymar e o Vinícius têm essa pitadinha de futebol brasileiro. É aí que vai fazer a diferença. Tá bom? Essa é a minha opinião. É um breve comentário. Muitos vão discordar, muitos vão concordar. E é o que eu faço, eu dou joinha para todo mundo, porque todo mundo tem a sua razão, tem a sua visão de futebol. E vamos todos juntos para frente, Brasil, torcer para que seja uma boa preparação e consigamos, pelo menos, fazer um bom futebol nessa Copa. Então, até o próximo.